Olá, eu sou o professor Carrilho e te convido a você me acompanhar aqui nas aulas 11 e 12 da Física C, se você trabalha alfa verde, ou aulas 7 e 8 do setor B, se você trabalha com a alfa rosa. E hoje a gente começa a termodinâmica. A palavra termo sugere que ainda vamos falar sobre calor. Portanto, aquela parte de calorimetria que nós vimos nas aulas anteriores continua valendo. Só que a palavra dinâmica remete agora à força, deslocamento, e onde tem força, deslocamento, tem energia mecânica. A termodinâmica é o capítulo da física que estuda as transformações de energia térmica em energia mecânica, de energia mecânica em energia térmica, ok? Lá na calorimetria, você estava acostumado a estudar sólidos e líquidos. Era sempre uma pedra de gelo, em contato com água, com um bloco de metal. Agora o nosso objeto de estudo vai mudar. O nosso objeto de estudo será sempre um gás. E nós não vamos trabalhar com gases reais. O gás real a gente deixa para especialista. Aqui a gente imagina um comportamento de um gás, por exemplo, perfeito. E ó, se você der uma lidinha na teoria, vai ter lá quais são as características para um gás ser considerado perfeito ou ideal. Mas eu acho que você deve pensar numa única coisa. Pensa o seguinte, olha, quando eu disser a energia que contém essas partículas do meu gás, só pense em uma energia, a energia cinética de translação. E se você recordar um pouquinho, a energia cinética de translação é que tem a ver com agitação, que tem a ver com temperatura. Então, a energia associada a essas partículas é só energia cinética de translação. Então, cada partícula aqui tem um mv² sobre 2. Tudo bem até aqui? Ótimo. Você vai ver agora que grande parte do estudo de gases, a rigor você já começou no outro setor de química. Pressão, volume, temperatura, PV igual a nRT, o velho PVT/Povetó. Tudo isso você já está vendo na parte de gases da química. No entanto, aqui a gente vai olhar um pouco energia. A gente vai acompanhar o que a química está fazendo, só que a gente vai pensar em energia. E a grande discussão agora é pensar em energia interna de um gás, cujo símbolo será a letra U. O que vai ser a energia interna de um gás? O nome já está sugerindo que energia interna é toda energia associada às partículas. Como a gente está pensando em gás ideal, só tem energia cinética, portanto, a energia interna de um gás é a soma de todas as energias cinéticas das partículas. Claro que esse é um cálculo meramente teórico. A gente não consegue fazer isso na prática, isolar uma partícula, medir a sua velocidade para calcular a energia cinética, depois a outra partícula e assim por diante. O conceito é esse, mas você vai ver que o jeito que a gente vai calcular vai ser um pouco diferente. Muito bem, já que eu falei lá que você já estava estudando na química algumas características do gás, algumas grandezas associadas ao gás, vamos lembrar aqui, olha, essas grandezas P, V e T, pressão, volume e temperatura, são grandezas físicas que a gente, de alguma forma, a gente consegue medir num laboratório. A pressão, eu tenho um instrumento que é o manômetro, o volume é o volume do recipiente que contém o gás e a temperatura eu meço com um termômetro. Fora isso, com uma balança de precisão, eu também sei a massa do gás. E você vai ver comigo que quem sabe P, V e T também sabe sobre a energia interna num gás. Já já a gente chega lá. Mas deixa eu falar algumas coisas que você precisa saber.
A pressão, cujo símbolo é P minúsculo ou P maiúsculo, no sistema internacional a unidade é Newton por metro quadrado, que é Pascal. Você não precisa saber as relações de transformação de atmosfera para Pascal ou de milímetros de mercúrio para atmosfera. Tudo isso é dado numa prova. Cuidado que o volume no sistema internacional é metro cúbico, não é litro. E isso você precisa saber transformar. Então, no seu resumo, não esqueça de salientar isso, que volume no sistema internacional é metro cúbico, e 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. A temperatura no sistema internacional é Kelvin, e a transformação de Kelvin e Celsius, acho que você está acostumado com isso. E lembre-se, falou gás, está uma coisa combinada, sempre a temperatura é Kelvin. E a energia interna, bom, se é energia, é Joule. E a relação de Joule com caloria, você não precisa saber. Ok? O que você sabe também lá da química? Que a relação entre as variáveis de estado é PV igual a nRT. Chamo a atenção que você pode, por exemplo, misturar unidades. Você pode, por exemplo, trabalhar com pressão em atmosfera, que não é sistema internacional, com volume em metro cúbico, que é sistema internacional. Quem faz o acerto de unidades é o R. Então, atenção, numa prova, você vai saber quais as unidades que você tem que empregar para P e V pelo dado do R que vier na prova. Se por um acaso o R vier no sistema internacional, e você vai ver alguns exercícios onde isso aparece, lembre-se que a pressão tem que ser em Newton por metro quadrado e o volume deve ser metro cúbico. Se você reparou, eu falei que você pode escolher a unidade que você quiser para P e V, mas para T, temperatura não. Temperatura sempre na escala Kelvin. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Acho que não tem grandes acréscimos na parte teórica em relação ao que você está tendo lá na química. A única coisa é que esse conceito de energia interna, por enquanto grave isso, energia interna é a soma das energias cinéticas das partículas. Muito bem, nós vamos usar muito a palavra transformação gasosa. Transformação gasosa é quando o gás sai de uma situação, de um certo estado, estado, e ele adquire uma outra situação. Note, por exemplo, que neste meu esquema, que é o mesmo esquema que tem aí na sua apostila, o gás sofreu uma expansão. Toda vez que o gás vai de uma situação para outra situação, a gente diz que o gás sofreu uma transformação. É um nome que se dá. Ele não vai ser transformado em outra coisa. Simplesmente ele vai para outra situação. O que você tem que saber dessa aula, e está no resumo que eu também disponibilizei no PDF. Transformação, gente, sempre envolve alguma troca de energia. É impossível o gás ir de uma situação a outra situação se ele não trocou algum tipo de energia. Ou essa energia é na forma de calor, que a gente vai falar energia térmica, ou é energia na forma de movimento, que a gente vai chamar de energia mecânica. Ok? Por exemplo, aqui, se você pensar que esse êmbolo tem uma certa massa, veja que esse êmbolo subiu uma certa altura em relação à posição inicial. Então, o êmbolo, por exemplo, adquiriu um mGh. Provavelmente, quem forneceu esse mGh para o êmbolo foi o gás. Então, no seu resumo, está assim, ó, em qualquer transformação, sempre há trocas de energia entre o gás e o meio. Essa energia pode ser mecânica ou térmica. Ou seja, pode ser só mecânica, só térmica ou as duas. Tudo bem? Ok. Você sabe lá da química que todas as transformações vale essa relação que PV sobre T igual a PV sobre T. Ou seja, esta divisão é uma constante.
Ora, que constante é essa? Essa constante é o N vezes R. Essa expressão é PV igual a N vezes R vezes T. Em alguns exercícios, por exemplo, de física, é usual a massa de gás variar daqui para cá. Por exemplo, é uma bomba que vai encher uma bola, é uma bomba que vai encher um pneu, e cada bombada você injeta número de mols distintos entre uma situação e outra. Então, PV sobre T, nada demais, você vai fazer PV NT igual a PV NT, pavanata igual a pabavabanabatuba. Tudo bem? Tudo bem, muito bem. Qual é a novidade da aula de hoje? Como é que a gente calcula a energia interna de um gás ideal? E aqui a gente vai dar um salto histórico, porque as demonstrações são muito trabalhosas e você de fato não precisa saber. A gente consegue calcular a energia interna de um gás ideal para algumas situações particulares. Por exemplo, se o gás for monoatômico ou se ele é diatômico. Gás monoatômico, por exemplo, família 8A, hélio, neônio, argônio. Gás diatômico, oxigênio, nitrogênio e assim por diante. Se for gás triatômico, primeiro que você não precisa se preocupar que isso não cai. Mas essa teoria já começa a ter que ganhar robustez em termos de matemática. Então a gente só vai ficar com os dois casos mais simples. Se o gás for monoatômico, a energia interna é dada por 3 meios de nRT. E o nRT você pode trocar por PV. Então imagine que essa equação caiu no seu colo. A rigor, você não precisa memorizar. Para alguns vestibulares mais sofisticados, eles partem do pressuposto que você sabe. Mas aqui acho que o mais importante é você pensar o seguinte, isto aqui, ó, para uma dada massa de gás, é uma constante. Então raciocine sempre assim, ó, você quer saber o que está acontecendo com a energia interna do gás? Monitore o que está acontecendo com a temperatura do gás. A temperatura dá uma ideia do que está acontecendo em termos de energia interna. Se o gás esquenta, a energia interna aumenta. Se o gás esfria, a energia interna esfria. A energia interna diminui, perdão. E se o gás for diatômico? Se o gás for diatômico, deixa eu fechar aqui. Se o gás for diatômico, você troque esse 3 meios por 5 meios de nRT. Mas, ó, aceite aqui uma sugestão. Há anos e anos eu não vejo cair nos principais vestibulares gás diatômico. Não se preocupe com isso. Raramente ele vai pedir para você ficar calculando o U por meio dessa expressão. Tudo bem até aqui? Ótimo. Portanto, se tiver uma variação de energia interna, por exemplo, para o gás monatômico, o ΔU vai ser 3 meios do número de mols, a constante universal dos gases, ΔT. De novo, não preste atenção nisso, pense que isso aqui é uma constante, e fisicamente só guarde essa mensagem, olha, a variação da energia interna está intimamente ligada à variação de temperatura. Faz sentido, porque temperatura tem a ver com agitação. Agitação é traduzida pela energia cinética. A energia cinética tem a ver com a energia interna. Então, grave isso, olha, que a variação da energia interna depende da variação de temperatura do gás. Ok até aí? Muito bom. No seu resumo, tanto da apostila quanto no PDF, tem um quadrinho que a gente vai usar agora em quase todos os exercícios. Dessa forma, se o gás esquenta, eu sei que a temperatura aumenta, mas se a temperatura aumenta, a energia interna dele aumenta. Portanto, o ΔU é positivo. A variação de energia interna é positiva quando o gás esquenta.
Se o gás esfria, bom, se ele esfria, a temperatura diminui. Se a temperatura diminui, ele está menos agitado, tem menos energia cinética. Então, a energia interna diminui. Então, ΔU é negativo. Se ele não esquenta nem esfria, a temperatura no início é igual à temperatura no fim. Portanto, U no início é igual a U no fim, o ΔU é zero. A gente vai praticar bastante isso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Se você tiver algum problema, você dá uma pausada, lê um pouco da teoria, revê uma ou outra parte do vídeo, use esse expediente de pausar, adiantar. Por exemplo, agora eu vou começar a fazer exercícios. Eu acho que seria interessante você pausar, ler primeiro o exercício, anotar os dados, fazer a sua primeira tentativa. Aí sim, não deu, quer conferir a resposta? Você vem aqui e continua. Tá bom? Então vamos nessa, ó. Primeiro, deixa eu adiantar aqui e buscar o primeiro exercício para você, depois eu volto nessas explicações, ó. Em uma empresa fornecedora de oxigênio hospitalar, um técnico realiza alguns experimentos que visavam melhorar o processo de enchimento dos tubos. Inicialmente, o gás suposto ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius, e acho que você já está acostumado lá na química, eu nem olho para essa temperatura, eu já penso que isso aqui equivale a 300 kelvins. Foi submetido a uma expansão, grifei, expansão, volume aumentou. Isobárica. Isobárica quer dizer a pressão manteve-se constante. Tudo bem? Aumentando o seu volume em 400%. Já já a gente traduz isso. A seguir, realizou-se uma transformação isocórica. Quer dizer, o volume é constante. E a pressão foi submetida a uma redução de 5/6 do seu valor inicial. Ao final dessas duas transformações, a temperatura do gás atingiu o valor de... Então, eu vou te dar uma tarefa, você pausa e tenta fazer. Antes de fazer qualquer cálculo, eu gostaria que você pegasse essas informações e traduzisse num diagrama pressão-volume. Faça isso. Pause. Bom, eu vou te dar uma dica, vai. Vamos começar assim, ó. Eu vou chamar o seguinte, que o gás estava num certo estado A, em que a pressão era P, o volume era V. Pronto. A partir desse ponto, construa você o diagrama PV dessa sequência de transformações que ele citou no enunciado. E depois você volta. Fechou? Então vamos lá, ó. Ele fala que o gás sofreu uma expansão isobárica. Se é isobárica, a pressão é constante. Então ele sofreu uma expansão a volume constante. Tem que pôr uma setinha e falar, ó, ele vai atingir um estado B. A pressão não variou, mas quanto é o volume? Se ele fala que aumentou em 400%, começa assim, ó, troque por um número mais simples. Se ele dissesse aumentou o seu volume em 100%, se aumentou em 100%, ele vai de V até quanto? Ué, se aumentou 100%, ele vai a 2 vezes. 100%, você multiplica por 2. Se fosse 200%, ele aumentaria o 100%, V, depois mais 100%. Iria a 3 vezes. Portanto, se ele fala que aumenta 400%, eu tenho que multiplicar isso por 5. Aumentou aqui, ó, 4 vezes. Aumentou em 400%. Depois, ele sofre uma transformação isocórica, que é a mesma coisa que isométrica, o volume é constante, e a pressão foi reduzida. A pressão foi reduzida, ele vai para um estado C. Foi reduzida de 5/6. Reduzir de 5/6 é ficar com 1/6 do valor inicial. Então, é P sobre 6. Sofreu uma redução
de 5/6. Aumentou em 400%. Esse é o diagrama PV. Se você tiver essa técnica de sempre tentar imaginar como é o diagrama PV, às vezes fica muito mais fácil você fazer o exercício. Muito bem, ele fala que a temperatura no estado A é 300 kelvins. E ele quer saber a temperatura no estado final, no estado C. Aqui você, acho que já percebeu que você tem que aplicar o PVT Pavotó. Mas você não precisa passar de A para B e depois de B para C. Como é o mesmo gás, você já pode comparar A com C direto, escrevendo que PA, VA sobre TA é igual a PC, VC sobre TC. A pressão em A é P, o volume em A é V, e a temperatura é 300. A pressão em C é P sobre 6, o volume é 5V, e a temperatura é TC. Corto PV com PV, ficou que TC multiplicando em cruz é 5/6 de 300. Portanto, TC é 250 kelvins. Tudo bem? Não é difícil, mas veja que você tem que traduzir direitinho esse enunciado para você fazer toda essa correlação. Uma vez que você traduz, essa parte aqui fica fácil. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um exercício. Esse aqui que está no seu PDF é a resolução do exercício, ok? Esse da Fulvestre. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio a temperatura de 300 kelvins. O volume do ar na garrafa é 600 centímetros cúbicos e o êmbolo tem área de 3 centímetros quadrados. Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, já está citando que a pressão do gás está em equilíbrio com a pressão externa, que é a pressão atmosférica, que está constante. Portanto, é para subentender que esse gás vai ser submetido a uma transformação isobárica. Para cada aumento de 1 grau Celsius, quanto que o êmbolo vai subir? Gente, a primeira coisa, aumentar 1 grau Celsius é a mesma coisa que aumentar 1 Kelvin. Lembre sempre que a variação de temperatura na escala Kelvin é igual à variação de temperatura na escala Celsius. A temperatura é diferente, mas a variação de temperatura é a mesma. Então, variar 1 Celsius é a mesma coisa que variar 1 Kelvin. Tudo bem? Muito bem. Bom, se é uma transformação com pressão constante, eu vou escrever que o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. O volume inicial, ele fala que são 600 centímetros cúbicos. A temperatura inicial, 300 kelvins. O volume final, eu não sei quanto é. E a temperatura final vai subir 1 Celsius, vai subir 1 Kelvin, vai passar a 301 kelvins. Fazendo essas contas, a gente chega que o volume final, que é 301, vai dar 602 centímetros cúbicos. Ou seja, eram 600, foi a 602. Portanto, a variação de volume é 2 centímetros cúbicos. A variação. Ora,
Onde pode variar o volume? Aqui não pode, que essas paredes são rígidas. É aqui, na hora que o gás empurra esse êmbolo para cima. Portanto, essa variação de volume, como isso aqui é um cilindro, é a área da base vezes a altura. Então, vai ser a área da base vezes o quanto subiu o êmbolo. É 2. Mas a área da base é 3, que é dito aqui. 3. Portanto, o ΔH vai dar 2/3, que é aproximadamente 0,67 centímetros. Essa é a resposta. O valor mais próximo de 0,67 está aqui, ó, 0,7 centímetros. Ok? Bom, isso termina essa primeira aula. Depois a gente vai começar a próxima aula a partir de um certo aprofundamento e os exercícios adiante. Tá bom? Bons estudos!